Estamos dando início a mais um encontro. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao que fizemos no vídeo anterior. No vídeo anterior a gente procurou manualmente, um por um, os divisores do 12. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o 14. Vamos começar então a nossa busca pelos divisores do 14 fazendo uma a uma cada divisão dessa que está no quadro. Perceba que a gente está dividindo o 14 por 1, depois por 2, 3, 4 e assim por diante, até finalmente chegar na divisão de 14 por 14. E a gente não vai continuar, você já sabe disso, porque não há divisores de um número maiores do que o próprio número. Então, quando eu divido 14 por 1, aqui no quociente eu ponho 14 e o resto vai ser 0. Isso quer dizer que a divisão é exata, portanto, o 1 é um divisor do 14. Mas isso nós já sabíamos. Vamos agora passar para o 2. Se eu puser 7 aqui no quociente, 2 vezes 7, 14, e resto 0. O que mostra que essa divisão é exata. Portanto, o 2 é um divisor do 14. Nos casos em que se verifica que o número é um divisor do 14, eu venho marcando em azul, para a gente não perder aqui o que a gente já verificou. Estou dando um destaque para os casos em que a divisão foi exata. Agora, vou tentar dividir 14 por 3. 3 vezes 5, 15, já passou. Então, aqui no máximo que eu posso fazer é colocar o 4. 3 vezes 4, 12. E aí eu fico com 2 no resto. O que quer dizer que essa divisão não é a divisão exata. Portanto, 3 não é divisor do 14. Quando eu pulo para o 4, no máximo aqui eu posso botar 3. 3 vezes 4, 12. E o resto, de novo, é 2, o que mostra que o 4 não é divisor do 14. Vai acontecer o mesmo com o 5, porque se eu puser 3 aqui, 3 vezes 5, 15, ultrapassa o 14. Então, no máximo que eu posso colocar aqui é 2. 2 vezes 5, 10. E o resto aqui é 4. Portanto, como a divisão não é exata, o 5 não é divisor. Aqui, eu consigo no máximo colocar 2. 2 vezes 6, 12. Para 14, faltam 2. Portanto, o 6 também não é divisor do 14. E aqui, se eu puser 2, 2 vezes 7, 14. E o resto é 0. Isso quer dizer que o 7 é divisor do 14. Perceba que até agora aconteceu o seguinte fenômeno. O quociente começou valendo exatamente o nosso número 14, daí ele foi diminuindo para 7, depois para 4, depois para 3, depois para 2, depois para 2 de novo, porque a conta não fechava, depois para 2 e a conta aqui fechou, foi exata. Na continuidade, quando eu passar aqui para o 8, para o 9, para o 10, esse quociente vai diminuir. Mas como a gente está trabalhando com números inteiros positivos, ou, se você preferir, com números naturais, ele só pode diminuir para 1. Então, é o que vai acontecer agora. Eu só consigo agrupar, se eu tiver 14 objetos e desejar fazer grupos de 8 objetos, eu só consigo fazer um grupo de 8 objetos. Por que eu só consigo fazer um grupo de 8 objetos? Porque 8 é mais do que a metade do 14. Quando eu estava exatamente na metade do 14, eu conseguia fazer 2 grupos, o que faz todo sentido. Se eu tenho a metade aqui, ali eu vou ter 2 grupos da metade que fecham o número totalmente, o 14. Só que agora eu não vou conseguir fechar 2 grupos. Aqui eu só consigo fazer um grupo de 8, porque 8 ultrapassou a metade do 14. E aí vão começar a aparecer restos aqui, ó. Nesse caso, sobram 6 objetos. Aqui, se eu quiser agrupar 14 objetos em grupos de 9, eu só consigo fazer um grupo. E aí vão restar
5 objetos. Aqui, fazendo grupos de 10, eu só consigo fazer um grupo, e aí o resto é 4. Aqui eu só consigo fazer um grupo de 11 objetos, e o resto vai ser 3. Um grupo de 12 objetos, e o resto vai ser 2. Um grupo de 13 objetos, o resto vai ser 1. E, finalmente, um grupo de 14 objetos, e aí sim, isso não deixa resto, o que mostra que o 14 é o último divisor do próprio 14. Mas toda essa conversa foi no sentido de lhe convencer de que, depois que você passa pela metade do número que está sendo estudado, e nós estamos estudando o 14, depois que você passa pela metade do número que está sendo estudado, você não encontra mais nenhum divisor do número, a não ser o próprio número. Por quê? Porque você fica com o seu quociente limitado a 1 aqui. E aí o que você vai ter aqui é sempre restos até que você chega no número que está sendo estudado. Isso também significa que na minha testagem, eu fui testando um por um, eu não precisaria ter feito todas essas testagens. Eu podia ter parado quando eu atingi a metade do 14. Todas as outras testagens foram inúteis, a não ser aquela em que envolve o próprio número dividindo a ele mesmo. A gente agora pode escrever a lista dos divisores de 14. Essa lista sempre começa no 1. Nós chamamos a atenção para esse fato já no vídeo anterior. Em seguida, nós temos o 2 como divisor. Depois nós temos o 7. E, para fechar a lista, sempre o número que a gente está estudando, que no caso é o 14. Então, essas observações já foram feitas no vídeo anterior. Toda a lista de divisores começa com 1 e termina com o número que você está estudando. Além disso, essa lista apresenta uma simetria com pares multiplicativos. Então, de fora para dentro, você vai encontrando pares de números que, ao serem multiplicados, dão como resultado o número que você está estudando. Por exemplo, aqui, 1 vezes 14 dá 14. Seguindo de fora para dentro, eu encontro o 2 e encontro o 7. E 2 vezes 7 também dá 14. Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção para essas curiosidades. Lista de divisores começa pelo 1, termina pelo número que você está estudando. De fora para dentro, você encontra pares multiplicativos. 2 números que vão sendo multiplicados e vão dando 14. E, depois que você ultrapassa a metade do número que está sendo estudado, você não encontra mais divisor algum, a não ser o próprio número que está sendo estudado. A gente agora vai fazer a mesma coisa para o 15. Conforme a gente for avançando nos nossos exemplos, eu vou tentar cada vez mais melhorar a eficiência do nosso método, o nosso processo para encontrar os divisores. Aqui eu já fiz alguma coisa que melhora, que torna mais fácil, menos trabalhoso o nosso processo de buscar divisores do 15. Perceba que eu só coloquei as divisões de 15 até 7. Por que é que eu não coloquei o 15 dividido por 8 e nem os que vêm depois? Porque o 8 já ultrapassou a metade do 15. Uma outra coisa que eu já poderia fazer para aumentar a eficiência do nosso método e fazer com que a gente não perca tanto tempo nele, é ter eliminado essa primeira divisão. Porque a gente sabe que nessa primeira divisão o resultado sempre vai ser exato. O 1 sempre vai ser um dos divisores de qualquer número que você esteja estudando. Então eu posso começar do 2 e parar assim que eu perceber que o próximo ultrapassa a metade. Então,
Vamos em frente aqui. Ao dividir o 15 por 2, significa que eu estou pegando 15 objetos e fazendo duplas. Eu consigo fazer um máximo de 7 duplas. Assim eu gasto 14 objetos e sobra 1. Como a conta aqui não é exata, significa que o 2 não é divisor do 15. Mas ao pegar 15 objetos e tentar agrupá-los de 3 em 3, eu consigo fazer 5 grupos. 3 vezes 5, 15, resto 0. Isso quer dizer que o 3 é divisor do 15. Não esqueçamos que o 1, ainda que eu não tenha feito a conta, o 1 também é divisor do 15. Ao tentar dividir 15 objetos em grupos de 4, o máximo que eu consigo são 3 grupos. 3 vezes 4, 12, e sobram 3. Portanto, o 4 não é divisor do 15. Ao fazer agrupamentos de 5, eu consigo fazer 3 grupos de 5, esgotando os elementos. Portanto, acabo de encontrar mais um divisor do 15. Ao tentar agrupar os 15 objetos de 6 em 6, eu só consigo fazer 2 grupos. 2 vezes 6, 12, e sobram 3. E aqui, 2 vezes 7, 14, e sobra 1. Portanto, a lista dos divisores de 15 é 1, que sempre estará lá, 3, 5 e o próprio 15. Mais uma vez, a lista começa pelo 1, termina pelo número que está sendo estudado e apresenta simetria. Olhando de fora para dentro, você encontra pares multiplicativos, cujo resultado do produto vai ser 15. 1 e 15 multiplicados dão 15, 3 e 5 multiplicados também dão 15. Espero que você tenha entendido tudo e te espero para o próximo vídeo com mais exemplos e novas informações.